Eu tenho conta nas redes sociais, mas eu, sinceramente, ando afastado delas há muito tempo, primeiro, porque não tenho tempo e também não tenho paciência para isso. É muita bobagem, né, que você vê. E aí, mas hoje, não sei, eu cliquei lá no tal do X, antigo Twitter. Meus irmãos, a nossa sociedade está muito doente. Meu Deus do céu, que confusão é aquela? É um show de horrores, um show de ofensa, não se respeita mais nada. E as pessoas estão lá botando a cara, ofendendo o outro. Eu confesso, eu estou distante já há algum tempo, mas eu fiquei assustado. Com um nível baixíssimo, entendeu? E as pessoas brigando por ideologia, por fulano, por ciclano, quando não é nem fulano nem ciclano que vai melhorar o país. Irmãos, qualquer país existe um lado oculto da força. Quem dirige esse país não aparece. Não é parlamento, não é judiciário, não é o executivo. São pessoas riquíssimas. Nas minhas pesquisas, são 6.000 famílias que dirigem esse país. Aí, se fala em democracia, você vai lá, vota, troca os nomes, e às vezes não troca, né? Porque o parlamento tem gente lá há 50 anos lá e nunca fez nada, né? E sempre é reconduzido. Não, exato, não sai nunca. E o pessoal brigando, é uma coisa insana. O nosso país precisa de libertação, tem que pedir a Deus aí para dar uma sacudida nessa nação brasileira, porque o nosso país precisa retornar à razão. Ficamos totalmente irracionais, estamos agredindo até o vento se soprar no nosso rosto. O que é isso? Que sociedade é essa? Então, vamos começar orando pela nossa família, pelo nosso país, né? E eu peço a vocês que não esqueçam, orem todos os dias pelo Brasil, para uma intervenção de Deus, para Deus colocar juízo, né, na cabeça, tocar no coração dessas pessoas. Salmo 68:4 é o nosso convite ao culto. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Esse é o nosso convite ao culto. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Sintonize seu coração com Deus. Nessa hora em que nós nos posicionamos como igreja, como corpo de Cristo. Querido Pai, nós te louvamos pela tua incrível misericórdia, compaixão e paciência com os filhos dos homens. Com o teu amor imenso, ó Deus querido, por nós. Ó Deus querido, muito obrigado pelo Deus que tu és, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós te louvamos pelos livramentos que já nem nos demos conta hoje. O Senhor impediu os nossos inimigos, ó Deus querido, e as estratégias deles de nos colocar em tropeços, ó Deus querido, e a gente nem sabe, porque o Senhor já nos livrou antes. Então, nós te agradecemos. E pedimos humildemente, Senhor, a Ti, lembra do Brasil, por favor. Eu sei que essa é uma nação idólatra, uma nação que não te reconhece. Temos aí 30% de evangélicos, mas talvez 10% de crentes verdadeiros. Mas nós te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor olhe por essa nação. Uma sociedade perdida, desesperada, ó Deus querido, que parece que não encontrou o sentido da vida, que magoa, que ofende, que agride, que pratica todo tipo de maldade.
Temos crianças morrendo no colégio, sendo espancadas por colegas da mesma idade. Ó Deus querido, a nossa sociedade está muito nas trevas, Senhor. Então nós te suplicamos nessa noite, por favor, como igreja, olha pelo nosso país. Ó Deus querido, especialmente no Rio de Janeiro, onde tantos crimes acontecem, aqui acontecem coisas que não acontecem nos 26 estados da federação, nem no Distrito Federal. Ó Deus querido, é impressionante, ó Deus, as balas perdidas, os boa noites Cinderelas a turistas, é tanta coisa que acontece só no Rio de Janeiro, a gente não ouve em outros estados coisas semelhantes. Olha pelo nosso Rio de Janeiro, por favor. Ó Deus querido, que o cidadão carioca, ó Deus querido, o cidadão fluminense, ele possa ter, ó Deus, mais segurança nas ruas. Ó Deus amado, ele possa, ó Deus, de alguma forma, ó Deus querido, se voltar para ti. Ó Deus querido, nós temos visto uma ausência de caráter tão grande. Ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, se locupletando do direito das outras, ó Deus, se apropriando do que não é seu. Por favor, Senhor, socorre, ó Deus querido, a nação brasileira, em especial o Rio de Janeiro, os nossos governantes. Ó Deus, toca no coração dos nossos parlamentares, eles fazem leis que não são cumpridas, leis, ó Deus querido, no calor da pressão da sociedade. Ó Deus, toca no coração deles para que eles comecem a olhar, ó Deus querido, para o estado do Rio de Janeiro, o município, para o estado brasileiro e verem realmente, ó Deus querido, o que interessa. Ó Deus, o que eles podem, ó Deus querido, como parlamentares, aqueles que produzem as leis no país, ó Deus amado, colocar, ó Deus, esse país no trilho. Por favor, Senhor, nós te pedimos que essa nação, ó Deus, se volte para ti. Te pedimos que as igrejas sejam despertadas, ó Deus querido, que elas não sejam um palco político, mas que elas sejam, ó Deus querido, proclamadoras de mensagem transformadora do Evangelho. Ó Deus querido, quando a gente não foi feito para uma coisa e tenta operar dentro daquela situação, a coisa fica muito pior. Nós não somos políticos, nós não somos um partido político, uma associação política, uma ONG política. Nós somos Igreja de Jesus Cristo. Ó Deus, que servimos a Ti, precisamos anunciar a Tua salvação, a mudança de vida, o novo nascimento, pregado na Tua palavra. Então, ó Deus, desperta o Teu povo, ó Deus, para que o Teu povo faça o papel, ó Deus querido, que se espera deles, que é realmente ser um atalaia, ser um profeta, ó Deus querido, pregar o Teu Evangelho, ver pessoas, ó Deus querido, tendo a vida transformada, porque só o Senhor pode transformar o coração. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos essas coisas, pedimos que o Senhor passeie no nosso meio, fale ao nosso coração, e que o nosso coração esteja totalmente aberto para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra floresça no nosso coração, modifique a nossa vida. Ó Deus querido, que nós possamos ouvir a Tua voz, que sejamos, ó Deus, almas derramadas diante do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos fazer a leitura bíblica, queridos, da Epístola de Paulo aos Romanos, a mais teológica das Epístolas de Paulo, capítulo 12, verso de 9 a 21, vamos fazer de forma responsiva. Epístola de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 12, versos de 9 a 21. Responsivamente diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos nossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de nós, tende paz a todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo vier fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás nada de ira sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos repetir o 21? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Esse texto, irmãos, é deveras desafiador. Se a gente conseguir colocar em prática pelo menos 30% desse texto, nós vamos estar muito bem espiritualmente falando. Vamos orar e pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, principalmente por não colocar esse texto, literalmente, em prática na nossa vida. Quantas vezes a gente se deixa vencer do mal, quantas vezes a gente não tem paz com todos os homens, quantas vezes a gente faz tantas coisas. Então, vamos nos recolher à presença do Senhor e vamos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração. Uma coisa, irmãos, é bem difícil de acontecer, é quando nós reconhecemos os nossos próprios erros e somos sinceros: Senhor, sou eu que pequei, sou eu que errei, eu preciso melhorar. Geralmente a gente diz: a situação não andou por causa da Jéssica, a situação não andou por causa da Betânia Chiappani, a situação não andou por causa da Aninha. Não, a situação não andou por causa de mim. Eu sou o pecador, eu preciso mudar. Mas a gente transfere a culpa, a gente transfere a responsabilidade. Então, essa é uma hora de assumir a responsabilidade, né? E depois de um minuto de oração silenciosa, peço a Betânia Bonifácio que nos eleve a Deus em oração, uma oração de gratidão pelo perdão. Porque perdão, queridos, é uma coisa que eu, diante de Deus, peço individualmente. Ok? Então, nesse momento de oração silenciosa, eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Não faça mais nada do que isso. E depois, então, a nossa irmã Betânia Bonifácio vai estar agradecendo a Deus por nós, vai estar elevando a voz na presença do Senhor por todos nós, porque todos nós somos gratos ao Senhor pelo perdão, porque a palavra diz que pecado confessado com sinceridade é pecado perdoado. Amém? Então vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Agradecemos porque no teu Filho Jesus temos a remissão, temos a salvação, principalmente no dia eterno. Obrigado porque uma vez, Senhor, nos perdão e nós queremos
que no ano não há muito esquecimento de nós pecados, e dificuldades. E além disso, Senhor, eu me ajudo, fortaleça, para que não venhamos pecar novamente, Pai. Que o Senhor fortaleça em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, para que não venhamos mais entristecer, Pai, do nosso pecado e do nosso perigo. Eu te louvo, eu te agradeço, porque aqui é a única fonte, Senhor, de esperança, é a nossa única fonte de amor, e somente em ti temos a remissão dos nossos pecados, que não acontece. Eu te oro e eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome do seu filho Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia fala na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, estamos purificados, amém? Crendo na promessa bíblica, nós estamos limpos dos nossos pecados. Então, vamos aproveitar, vamos adorar a Deus. Coloquemo-nos de pé, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas perante o Senhor, com o cântico congregacional de número 57. O título é Fonte de Todo Bem. A fonte de todo bem é o nosso Deus. Vamos então entoar esse louvor e vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Terra semeamos a fim de nos dar, mas Deus é quem a nutre, com bem fazejar. É Deus que manda o frio, o inverno e o verão, a chuva no orvalho e a fresca miração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus, louvai a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia, graças te damos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome, Deus. Neste momento, lhe agradecemos, ó Pai, por esses dízimos e ofertas aqui depositados, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de cada lar, de cada família aqui representada, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, entregar, ó Deus, à casa do Senhor, ó Deus, uma pequena parte, ó Pai, de tudo aquilo
tantas bênçãos incontáveis que o Senhor já nos dá, ó Deus, dia a dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. A segunda estrofe diz assim: o Criador de tudo, que em toda parte está, colore a flor silvestre e a estrela brilho dá. Os ventos lhe obedecem, o bravo mar também. As frágeis avezinhas, o seu cuidado tem. A gente tem visto aí florescer. Eu ando por um bosque e as árvores estão florescendo, é a coisa mais linda, aquela coisa viva. É o nosso Salvador que colore as flores. É o nosso Salvador que dá os ventos. É o nosso Salvador que controla o mar. É o nosso Salvador que é Senhor da nossa vida. Glória ao seu santo nome. Amém? Amém. Oh
separamos um texto para a nossa meditação, um texto bastante conhecido, um texto que nos apresenta um personagem que vai experimentar transformação, e a manifestação dessa transformação vai ser imediata. Esse texto também nos apresenta o nosso Salvador. Nosso Salvador passando, pela cidade, uma cidade importante, uma cidade rica. Talvez, falando dessa cidade, podemos pensar nas cidades do nosso país, como o Rio de Janeiro, uma cidade com praia, com montanhas, uma cidade que é chamada de cidade maravilhosa. Mas, para nossa tristeza, como acontecia lá, acontece cá a corrupção presente. Então, nós separamos aqui o texto de Lucas, capítulo 19, leremos do verso 1 ao verso 10, que fala sobre Zaqueu. Então, nós vamos nos debruçar sobre esse texto e sugerimos aqui o tema transformação, nova criatura. O reverendo César chamou a atenção para um aspecto, e eu concordo, que o que comanda o nosso país, assim como outros países, não são necessariamente os homens que foram investidos de poder, mas é o capital, que movimenta essa gente. Então, existe uma força, oculta, além daquela força espiritual do mal que atua, operando diabolicamente. Nós temos essas pessoas ricas, poderosas, que não deixam, os nossos políticos fazerem aquilo que eles gostariam de fazer, porque o volume de dinheiro é muito grande. Agora mesmo, nós tivemos a notícia, e eu ouvi essa notícia em várias TVs. Eu assisto 3 TVs, pelo menos. Eu assisto jornais pelo menos em 3 televisões. E as 3 televisões pontuaram isso, que foi liberada, emenda parlamentar para barrar a votação de uma APEC. Aí eu pergunto, é assim que funciona? E onde está o povo com as suas necessidades? Onde está o povo que elege um parlamentar para fazer aquilo que deve ser feito? Mas não. Então, na hora de movimentar o Congresso, vamos botar dinheiro, porque o negócio vai sair conforme a gente quer. Oh, meu Deus, isso é diabólico. É uma coisa realmente que chama a nossa atenção e que nos entristece, porque não há, humanamente falando, esperança. Mas a nossa conversa aqui vai nos ajudar a entender que existe uma força maior do que essa força oculta que opera, através do capital, essa força oculta do mal espiritual. Existe uma força que está acima de todas as forças. Sobre essa força que nós vamos nos ocupar nesses minutos que nós temos para nossa meditação. Então, mas eu ainda quero pedir que nós oremos, pedindo pela mensagem. Nosso texto, Lucas, capítulo 19, Evangelho escrito por Lucas, 19, de 1 a 10. Presbítero Juarez, por favor, uma breve oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Deus bondoso, Deus misericordioso, obrigado, Senhor, pelo domingo corrido, tudo no seu controle, Senhor. E hoje aqui à noite estamos aqui na tua casa,
reunidos para te louvar e engrandecer o teu nome e falar sobre o nosso país e os outros países também, cada um com seus problemas, Senhor. Nosso país está uma calamidade, Senhor. Está sendo um país rico em tudo, mas estamos sendo mal administrado por causa da ganância. Ele sabe que a gente não vai levar nada, tudo vai ficar aí, mas estão tudo na ganância, Senhor, e prejudicando os ricos, os pobres, os mais ou menos, Senhor, e não está querendo saber de nada, Senhor. A escola é uma calamidade, as famílias aí, os pessoal passando necessidade aí, Senhor, as escolas sem comida, os hospitais faltando médicos, remédios, tudo aí, Senhor, e tudo caro, Senhor. Mas obrigado por o Senhor não nos abandona, nunca nos abandona, está sempre nos guardando e protegendo e não deixando faltar os alimentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse zelo, esse carinho, esse cuidado que o Senhor tem por nós, Senhor. Alerta esses governantes, Senhor. Dê o entendimento deles, Senhor, que tudo que estão fazendo estão errados, Senhor. E eles corrigem esse erro e melhoram o nosso país, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer essas maravilhas na nossa vida, Senhor. Porque a gente acreditamos no Senhor. Sim, Jesus. Que a gente pensa, a gente bota o Senhor na frente. Sim, Jesus. Se o Senhor não estiver na frente, nada vai ser resolvido, Senhor. A gente vai bater cabeça e mais cabeça, Senhor. Não vai ser nada resolvido. Mas botando o Senhor na frente, tudo vai ser resolvido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor também não deixar faltar o som de cada dia, Senhor, e nos guardar dia após dia uma cidade violenta e perigosa, Senhor. E nesse domingo, o Senhor nos reúne aqui, todo mundo aqui na tua casa, para te louvar e engrandecer o teu nome. Abençoe também, Senhor, a pregação do pastor Mário vai falar. Sim, Jesus. Que a gente se fortaleça e aprende mais a tua palavra. A gente se fortaleça e aprende. Ah, sim, Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura? Já está projetado ali. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Este um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, subiu a um colo, a fim de vê-lo, porque adoraria a Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Senhor, perdoa-me e se alguma coisa tem que faltar a alguém, restitui quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A gente conhece bem aquela expressão malhar em ferro frio. Todo mundo conhece essa expressão? Não? Puxa vida, então é mais antiga, essa expressão é mais antiga do que os irmãos. Então, ok, eu estava lá aprendendo, né? Malhar em ferro frio. Bom, vou deixar a explicação para outra hora, né? Para a gente não gastar tempo com a explicação desse ditado. Muito bem. O mau comportamento reflete a falta de Deus. Só que quando nós tratamos com as pessoas, nós ignoramos isso. Nós achamos que a pessoa está se comportando mal
porque é por causa do mau caráter, é um problema de índole, é um problema, né, de formação, é um problema, né, que tem origem nisso, naquilo outro. Não. É preciso que nós entendamos isso, porque isso vai nos movimentar para aquilo que Jesus quer que nós façamos. Se nós não entendermos que o ser humano só melhora com a presença de Deus, nós não nos empenharemos como nós deveríamos nos empenhar. É claro que nós, quando evangelizamos, não estamos preocupados com, primeiramente, né, a solução dos problemas sociais ou ver, né, uma sociedade funcionando harmoniosamente. Não. Quando nós anunciamos Jesus é porque nós queremos ver a pessoa salva. Que a pessoa receba a salvação em Cristo Jesus. Mas precisamos entender também que uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela tem um comportamento como aquela pessoa que pertence ao reino de Deus. E pessoa que pertence ao reino de Deus, ela anda em novidade de vida. Ela não age como agem aqueles que estão distantes do Senhor. Então, o comportamento humano, né, o mau comportamento reflete a falta de Deus. Então, nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos levar as pessoas a desejarem Deus, porque assim é possível ver a pessoa transformada, ver a pessoa, né, modificada nas suas atitudes. As pessoas, queridos, agem como perdidas, porque não tem Deus nem direção. Uma coisa coloca você na outra. Uma pessoa que não tem Deus, ela não tem direção, porque ela busca aquilo que lhe parece conveniente, mas nem sempre as suas escolhas são as melhores, tá? Uma pessoa perdida, ela não pode fazer coisas boas, não tem como. E aí, nós precisamos pensar sobre a realidade que nós estamos vivendo. Nós devemos pensar sobre quem pode mudar o ser humano. Tá? O que esperamos das pessoas? Nós convivemos com pessoas onde trabalhamos, onde estudamos, onde moramos. Nós nos encontramos com pessoas em condução, andando pela rua, em lugares outros. O que nós esperamos das pessoas? Como ainda há pouco nós acabamos de falar. Elegemos, né, um parlamento, elegemos vereadores, elegemos pessoas para nos representar. E como estão nos representando? As pessoas largadas pelas ruas só aumentam o número. As ações criminosas só aumentam. As atitudes ruins estão aí. E muitas dessas atitudes é por causa da negligência do poder público. Então, nós lidamos com situações que poderiam ser, né, melhores e não são melhores por causa da ineficiência do poder público, por causa da negligência do poder público. E nós, então, temos aí, né, um trabalho enorme que nos desafia e que nos faz pensar no quanto nós precisamos nos empenhar. Depende de nós. Nós temos sido desafiados. Estamos, né, nessa semana, ou melhor, nesse mês, né, que é lembrado o ensino, já que no terceiro domingo, próximo domingo, será lembrada o dia da escola dominical. Então, nós estamos aí, né, buscando levar as pessoas a aprenderem com a palavra do Senhor, ter um coração ensinável, disposto a aprender. Então, é importante que todos estejam inclinados para o ensino, para fazer exatamente o que Jesus quer que nós façamos. O texto nos apresenta
né, um homem chamado Zaqueu. E ele ouviu do Senhor Jesus: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Uma pessoa mal vista. Agora, ele sabia sobre Jesus alguma coisa, não conhecia Jesus, né? Profundamente, mas sabia que Jesus era um homem santo. E agora o Senhor está disposto, né, a ficar na casa de um pecador, e um pecador reconhecido na cidade, que era tratado como pecador famoso, né? Rico, mas pecador famoso. Então, nós temos aqui uma situação embaraçosa. Olha, hoje eu vou ficar na sua casa. Peraí, calma. Então, vamos ver como é que o texto nos mostra essa situação. Nós podemos imaginar aquela cena, né, envolvendo Jesus, Zaqueu e aquela multidão, todo mundo ali. E é curioso, porque o texto nos fala de Jesus entrando em Jericó. Ele atravessava a cidade, e quando Zaqueu chega a tomar essa atitude, é porque ele não podia ver Jesus em face à multidão que o cercava. Mas aí ele é o cara que vai, né, ser chamado por Jesus. Em meio a tanta gente, ele é que vai ser chamado. E isso nos ensina muito. Eu vou tentar falar uma coisa aqui com prudência. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas. E realmente, algumas pessoas, a gente acaba nos leva a ficar desanimado, né? Nos levam a ficarmos desanimados. E a gente acaba, né, achando que não deve mais insistir. Mas, essa semana eu vi, né, uma pessoa dessas que eu já não estava acreditando muito, por causa da maneira como a gente já vem trabalhando, e a pessoa respondeu, né, pelo menos no sentido, né, de participar da congregação. Então, isso mostra, né, que Jesus, ele tem seus planos, e o que ele quer fazer, ele vai fazer, independente da condição que esteja a pessoa. Então, não existe sinais que nós possamos nos apegar e agora vamos investir evangelizando essa pessoa porque ela vai responder bem. Não existe isso. Quantas vezes nós somos enganados? Tem pessoas que nos recebem tão bem, que parece tão, né, disponível ao evangelho e que nunca... Né, sem exagero, eu conheço um que tem 30 anos e que não responde, entendeu? Ao evangelho como deveria, mas ama o evangelho, quer estar junto, e aquela coisa. Então, os sinais nem sempre são, né, confiáveis. E a gente vê o caso de Zaqueu, um homem completamente, né, abandonado, nesse sentido de ser visto como alguém, né, que poderia se relacionar com Jesus, mas é exatamente esse que vai se relacionar com Jesus e vai ouvir, né, essa palavra de Jesus. Tá? Hoje, né, me convém ficar em tua casa. Essas são as palavras de Jesus. Então, podemos dizer que Zaqueu, quando ele sobe na árvore, né, que é mencionada aqui como sicômoro, né? Então, nós temos aí uma pessoa subindo, né, com seu orgulho, apesar de estar até pagando mico, né, porque subir numa árvore, a gente já ouviu sobre Zaqueu, e é possível que ele fosse uma pessoa que não seria magrinha, né, teria, né, talvez estivesse até acima do peso, mas acabou, né, subindo, né, nessa árvore, porque queria ver Jesus, e quando desce, é outra pessoa. Isso nos leva a confiar na palavra, na pregação.
Porque no caso de Zaqueu, Jesus estava ali presente, fisicamente, tratando com aquele homem pecador. Mas hoje, nós, tá, que cremos no Senhor Jesus, representamos o Senhor na pregação que apresentamos, na comunicação do Evangelho, no convite que fazemos para estarem na casa do Senhor. Então, nós representamos o Senhor Jesus. E o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. As pessoas vão responder alcançando a salvação, como foi no caso, né, de Zaqueu. Então, aquela pessoa, né, orgulhosa, aquela pessoa soberba, aquela pessoa que era odiada, sobe numa árvore e quando desce outra pessoa. Ele experimentou a transformação que surge quando Jesus chega à vida do pecador. Quando você olha para o capítulo anterior, né, você vai encontrar a palavra do Senhor, né, chamando a nossa atenção e nos mostrando, né, a fala de Jesus, quando ele diz que dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Então, Jesus ele coloca dessa forma: dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Mas ele não para por aí. Não. Ele diz: mas nada é impossível para Deus. Não importa a condição que está vivendo a pessoa, você deve levar a palavra, porque nada é impossível para Deus. Aquele câncer terminal não significa que a pessoa chegou ao fim, porque isso depende unicamente do Senhor Jesus. Porque o que é possível, o que não é possível ao homem, é possível a Deus. E nós temos vários testemunhos de pessoas, né, que passaram por situação de enfermidade grave e, no entanto, hoje desfruta de boa saúde. Então, aqui você tem, né, de imediato o ganancioso cobrador de impostos, né, que vem mostrar outro entendimento. Essa é a figura. Antes, era um homem ganancioso, era um homem que queria a riqueza e que buscava ser rico. Mas ele descobre uma coisa que todo crente precisa perceber. Eu peço a você que preste atenção nisso. Isso vai movimentar a sua vida de uma forma diferente. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Pastor, mas como é isso? Quando nós temos Jesus, nós temos tudo que Ele quer nos dar. E Ele atende às nossas necessidades. É a palavra do Senhor que diz que Deus, em Jesus Cristo, supre todas as nossas necessidades. Você já viu que eu repito muito esse versículo, porque esse versículo é muito importante para que você se mantenha firme, esperando no Senhor, não se inclinando para a corrupção, não se inclinando para a mentira, não se inclinando para aquela coisa que Jesus não aprova, que o Senhor não quer ver você praticando. Você precisa ter essa certeza que o Senhor vai estar presente e que resolverá todo e qualquer problema na sua vida. Ele tem poder para isso. Então, esse entendimento chega para Zaqueu. Num primeiro momento, o texto nos apresenta um homem cobrador de impostos, um homem rico, um homem avarento, um homem que só pensava em dinheiro. E depois vai nos revelar, né, uma pessoa completamente desprendida de tudo isso. Porque imagino, né, que abrir mão de riqueza não é uma coisa fácil. E nós conhecemos histórias de pessoas que, depois de serem ricas, quando ficaram, né, desprovidas daquela riqueza, algumas até enlouqueceram. Porque lidar, né, com a situação
diferente daquela que ela estava acostumada, do luxo, né, do conforto, ela realmente não estava disposta a isso. Entra em depressão e por aí vai a saúde da pessoa. Então, esse é um ponto importante. Quem tem Jesus não precisa de mais nada, porque ele vai suprindo a necessidade de cada um conforme ele quer. Aquele que buscava riqueza e que por conta do seu trabalho era mal visto, o texto mostra isso, passou por uma grande transformação a ponto de estar disposto a dar metade dos seus bens aos pobres e a indenizar aqueles a quem ele defraudara. Prova de sua conversão, fruto da sua transformação. Aqui agora nós temos um homem transformado. O interesse de Zaqueu por Jesus surgiu, tá? Porque ele ouviu falar do Senhor. E nós somos desafiados a falar de Jesus. Então veja que ao falarem de Jesus, acredito que Zaqueu ouvia sobre aquele que curava o cego. Inclusive, né, a narrativa que nos apresenta o evangelista Lucas, antes desse texto, é exatamente a cura do cego de Jericó, e Jesus estava próximo, né, de Jericó. Então, esse texto está aqui, né, e que chama a nossa atenção. Então, Jesus, ele cura o cego, ele cura o leproso, ele faz o paralítico andar, expulsa demônios, ressuscita morto. E ainda tem a palavra de salvação, que é a principal. Então, veja que aí entra a nossa responsabilidade. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus, nós que queremos nos parecer com o Senhor Jesus, devemos estar, então, apresentando o Senhor Jesus. Agora, não é como alguém que conhece, né, o Senhor, assim, como se ele estivesse distante de nós. Não, nós vamos falar de Jesus com intimidade, com aproximação, como alguém que está acostumado com ele e que fala com convicção, com certeza do que está sendo dito. Algumas vezes, né, nos lançamos a falar de alguém, né, e que ouvimos a respeito da pessoa, né, através de noticiários, mas isso fica muito pouco, isso fica muito, né, difícil, porque, inclusive, nós vivemos um tempo onde a mentira prevalece. Então, quando você vai falar, você não tem muita segurança. Mas quando você fala de Jesus, a segurança tem que estar presente, porque você tem contato com a palavra do Senhor e o Espírito Santo atua no seu coração, atua na sua vida, atua no seu ser, para que você esteja realmente convencido dessa verdade e comunicando como alguém que tem conhecimento verdadeiro. Ainda, queridos, falando de Zaqueu, ele era o publicano, cobrador de impostos, tá? Então, nós vemos o texto nos apresentando uma cena de uma cidade importante, como já mencionamos anteriormente. Era, segundo, né, informações, uma cidade com encruzilhadas e onde o comércio era muito forte. Era uma cidade importante, com um comércio forte. Era uma cidade bela, né? Era uma cidade bonita, né? com muito atrativo. E era um lugar onde, né, muitas pessoas estavam e para onde muitas pessoas concorriam. E Jesus atravessava essa cidade e seria a última vez que Jesus vai estar em Jericó. Depois disso vem a morte do Senhor Jesus. Mais adiante ele não volta mais a esta cidade. Então é a última visita
de Jesus a esta cidade. Zaqueu, então, terá a última oportunidade para dizer: eu creio no Senhor, eu quero andar contigo, seguirei para onde o Senhor for. Essa é a última oportunidade que ele tem. E ele aproveita esse momento. Tem que subir numa árvore? Então estou subindo para poder ver Jesus Cristo. Tá? E ele assim age e a coisa acontece. Ainda falando de publicano, nós temos aí, né, um publicano, no caso, ele era funcionário do governo, como já pontuamos, ele era odiado, especialmente pelo povo judeu, porque sendo judeu cobrava para o governo romano. E isso fazia com que as pessoas sentissem muita raiva, né, de Zaqueu. E aí você tem, né, o trabalho que ele realizava e que acabava trazendo, né, essa situação e, de fato, ele se enriquecia e ficou muito rico, tá? Ele era chefe de uma coletoria, então aquele lugar onde ele estava era um centro importante para, né, a captação de recursos através de impostos. Então a coisa era bastante interessante, porque como nós já falamos aqui, as pessoas elas estão muito interessadas em dinheiro, em recurso financeiro. As pessoas querem ficar ricas. E às vezes eu fico pensando, para quê? Aí alguém vai me dizer assim: pastor, o senhor nunca foi rico? Tá. Mas o que uma pessoa rica, né, vai fazer, né, que a gente não faça na simplicidade? Porque o que realmente alegra o nosso coração? Bens materiais? Então nós realmente vemos as pessoas gastando força, né, aplicando energia em algo que realmente, quando chegar lá na frente... Tanto que nós vemos pessoas muito ricas e decepcionadas. É fato que quando a pessoa rica teme ao Senhor, aí o comportamento é outro. Porque se o Senhor quer enriquecer a cada um de nós, ele pode fazer isso e nós vamos ficar confortáveis, tranquilos, em paz. Porque a riqueza vinda de Deus não pode ser, né, ponto de conflito, de problema para a nossa vida. Mas quando o Deus da pessoa é o dinheiro, aí a situação é outra. Porque ela vive em função da riqueza. Era o caso de Zaqueu. Então, ele era um homem rico, odiado, especialmente pelo seu povo. Mas essa atitude, conforme diz o verso 3, é muito importante. Ele procurava ver Jesus. E surge um obstáculo. O primeiro obstáculo que surge é aquela situação da multidão cercando Jesus. E como chegar onde estava o Senhor? Então, primeiramente, você percebeu que nós estamos falando de um homem que era odiado, especialmente do seu povo, e Jesus era judeu. Então, a possibilidade de um relacionamento entre Zaqueu e Jesus não era considerado. Porque se ele era odiado, né, do povo judeu, e Jesus era judeu, então como é que ficava? Mas a coisa, né, desenrola no sentido de que ele está agora querendo ver Jesus, e ele não está considerando, né, a nacionalidade de Jesus, onde Jesus nasceu. Não, ele quer ver Jesus. E é esse desejo que precisa ser despertado nas pessoas. As pessoas precisam desejar ver Jesus, conhecer Jesus. Mas nós não vemos Jesus fisicamente, mas nós vemos Jesus espiritualmente cuidando dos nossos assuntos, agindo poderosamente para nos tirar de situações bastante embaraçosas. Quantos de nós pode aqui testemunhar sobre isso?
Essa é uma verdade que não temos como fugir dela. O Senhor tem cuidado de nós. Amém, Jesus. E aqui Zaqueu quer ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Então, ele tem a multidão e ele teve essa ideia, pensou numa estratégia. Eu subo numa árvore, num sicômoro, e aqui eu vou ver Jesus. E aí você tem essa segunda questão. Então, a primeira era um homem odiado. Tá? E aqui nós temos essa situação onde você tem, né, impedimentos. Primeiro, né, a multidão. Segundo, a estatura dele, a estatura de Zaqueu. Era um homem, conforme mostra o texto aqui, né, de pequena estatura. Muito bem. Então, ele vence, né, esses obstáculos. Sobe na árvore. E aí vem uma verdade. Na primeira ideia, você tem um homem odiado. Mas a segunda ideia que surge é que o desprezado vai estar diante do Senhor, se o Senhor assim quiser. Se o Senhor quer salvar, ele vai salvar. Última vez que Jesus está passando em Jericó, e esse homem vai ser alcançado. Então, Jesus quer salvar as pessoas, mas ele quer usar você, meu querido. Ele quer que você fale na sua casa. Ele quer que você fale onde você estiver. Nós temos experimentado algo assim bastante agradável, né, numa das nossas reuniões de oração, né, às segundas-feiras. Então, nós estamos indo, né, à casa da mãe da Aninha. Hoje nós temos o irmão dela, membro de uma igreja. Nós temos a mãe dela, membro de uma igreja. Então, o Senhor quer operar. Ele vai fazer a pessoa chegar, mas ele quer usar você. Então, se apresente. Seja um comunicador da mensagem do reino de Deus. Então, Jesus está ali. Coloque na sua mente, no seu coração. Não olhe para as condições da pessoa. Pense. É desprezado. É aquela pessoa má. Inclusive, nós temos até dificuldade para orar por algumas pessoas, porque nós ficamos irritados com as pessoas, sem mesmo conhecê-las. Ainda há pouco nós ouvimos aqui sobre o que acontece nas redes sociais. Nós somos bombardeados com mensagens, e mensagens que falam mal, até mesmo de autoridades. Nós vamos criando assim, né, involuntariamente, um sentimento ruim em relação àquela pessoa, porque é uma mensagem, é uma outra mensagem, é uma outra mensagem, é uma outra mensagem. E nós começamos a achar que aquela pessoa tem que mesmo ir para o inferno, que tem que cair fogo na cabeça dela. Não, gente, está errado. Está errado. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor conhece o coração. Nenhum judeu ousava pensar que Zaqueu seria salvo, que receberia a palavra e que mudaria, né, de atitude. E Jesus então faz o que fez aqui. Então, o desprezado vai estar diante do Senhor, porque o Senhor assim quis salvá-lo. Então, nós precisamos conhecer. Não importa as condições. É odiado, mas o Senhor não vê assim. Nada vai impedir o encontro, conforme a gente já viu. Multidão, né, estatura, posição social, nacionalidade, nada disso vai impedir. Seguimos aqui, queridos. Ele subiu a um sicômoro. Zaqueu não se importou de subir na árvore, o que era uma atitude indigna para alguém do nível dele. Mas o importante é que ele queria ver Jesus, e ele queria muito. Zaqueu queria ver Jesus e queria muito, muito.
Esse era o desejo do coração dele. E aí vai acontecer, né, aquilo que o texto diz no versículo 5, né, Jesus olha para Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O Senhor é quem vê o pecador. Então aqui nós vemos, né, o processo em curso. Zaqueu não somente verá o Senhor, mas também vai estar com ele. Vai ter o privilégio de hospedar o Senhor. O Senhor vai estar com ele no seio da sua casa, da sua família. Então veja que a indicação de que esse é o único lugar nos evangelhos em que Jesus convida a si mesmo para ser hóspede de alguém. Então não tem ele em outro lugar do evangelho, não acontece isso. Então aqui nós temos essa coisa, né, diferente acontecendo. Então ele se convida, não, quero ficar na sua casa. E a resposta de Zaqueu, desceu a toda pressa. Querido, descer e aceitar receber Jesus em sua casa são atitudes que podem ser vistas como de alguém já obedecendo ordem do seu Senhor. Agora, houve uma troca de comando. A vida daquele homem era orientada pela riqueza. A vida daquele homem era orientada por aquilo que ele podia palpar, né? Alguma coisa concreta, porque ele achava que, sendo rico, né, seria respeitado e teria tranquilidade, que poderia viver sem se preocupar. Muito bem, agora não. Já não há mais esse comando na vida dele. Ele está sendo comandado pelo Senhor Jesus e ele vai responder. O Senhor diz, desce, e ele desce. E desce alegremente. E quando Jesus diz que vai à sua casa, ele concorda. Então a coisa, né, muda radicalmente. E isso, né, pode ser visto nas manifestações, né, de Zaqueu. Em condição anterior, como a gente já observou, sem a conversão, Zaqueu ficaria aflito, como pecador que era, né, ficaria aflito, vendo o perfeito Filho de Deus, né, se convidando para estar na sua casa. Então isso seria para ele um problemão, mas agora, né, ele consegue lidar com isso com maior tranquilidade, porque ele já faz parte desse reino do Senhor Jesus. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. E aí vem uma coisa que eu acho importante. As trevas, elas não compreendem as coisas que acontecem no reino da luz. Não acontecem. Então você tem aquela pessoa envolvida com o mal, ao invés de você protestar, ao invés de você atacar, ao invés de você agir como as pessoas em geral, né, estão agindo, você vai orar por ela, vai pedir misericórdia, vai agir de um modo diferente, contando com a bênção do Senhor. Mas aqueles legalistas, aquelas pessoas que tinham a lei, mas não tinham o coração voltado para o Senhor, e aí o que elas diziam? Esse homem se hospedara com um homem pecador, e por aí vai, criticando o Senhor Jesus. Então, aquele que era odiado estava lá, recebendo Jesus. E aí vem a demonstração de transformação total. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, naturalmente, você vai ver uma pessoa que aceita o Senhor Jesus, que quer orientar a sua vida pela palavra, ela terá os seus atos
modificados, as atitudes serão outras. Então, o nosso país, ele só pode experimentar transformação se nós tivermos gente com o coração transformado, com o coração voltado para a palavra do Senhor, caminhando com Deus. Porque enquanto, né, essas pessoas que lideram no nosso país andarem sem Deus, nós veremos o que nós estamos vendo. É só coisa ruim. É só notícias que não alegram o nosso coração, só são problemas aqui, ali, acolá. Em todo canto nós vemos dificuldade. É reclamação, né, na parte da saúde, reclamação na educação, reclamação na segurança, tudo funciona mal, porque aqueles homens que estão à frente não têm o coração voltado, é o coração voltado para o Senhor. Você tem aqui Zaqueu. Transformação radical. Resolvo, né? Devolver. Restituir. E antes ele já tinha dividido a sua riqueza e dado a metade aos pobres. Sobrou a metade. E aí você tem o efeito da transformação. Zaqueu, ele vai além do que estabelecia a lei da restituição. Porque Levítico 6, 5 e Números 5, 6 e 7, lá está escrito que aquele que, né, tivesse que restituir, ele teria que devolver a parte, né, defraudada, e 1/5 do valor tinha que ser restituído. Então, 1/5 daquilo que representava aquele, né, objeto, né, aquela coisa, então seria acrescentado. No caso, não. Eu restituo 5 vezes mais. O cara era até corajoso, né, porque na hora da restituição, quantas pessoas, né, se juntaram, né, à casa dele para receber a restituição? Não sei. E aí a gente até pode concluir que não sobrou nada, mas sobrou Jesus. Em termos de valor monetário, riqueza, não havia nada, mas ele tinha Jesus. E é isso que vale para cada um de nós. E é isso que nós precisamos ter no coração, essa certeza. Eu tenho Jesus. Isso basta. As demais coisas serão acrescentadas. Você é meu pastor, nada me faltará. Terminando, queridos. Aí você tem o Filho do Homem veio buscar. Ele responde aquela gente que o censurava. Ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa mensagem ela tem que viralizar, querido. Jesus veio salvar. Somente havendo conversão é que as pessoas agirão de forma justa, amável, sensata. É isso que você espera das pessoas? Prega o Evangelho. É assim que você quer as pessoas agindo? Prega o Evangelho. A solução está na palavra do Senhor. Ficar gritando num palanque, achando que isso vai impressionar e que vai levar alguém a mudar alguma coisa, a mudança só chega se Jesus realmente fizer parte da vida da pessoa. Do contrário, os atos serão sempre os mesmos. Que o Senhor nos ajude nessa missão de transmitir a palavra e que nós possamos confiar no poder do Senhor, sabendo que quem tem Jesus tem tudo.